A palavra, queridos, diz assim, disse Jesus, a palavra de hoje é as consequências da rejeição. As consequências de se fomos rejeitados. As consequências de uma criança que é rejeitada. As consequências de um ser humano que é rejeitado. Pastor, o que isso pode ocasionar? Nós vamos estar falando hoje, né? Mas eu amo a palavra, eu amo Jesus, você também. E eu amo quando ele diz assim, todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E eu jamais o rejeitarei. Eu jamais o lançarei fora. Nós vamos estar falando, mas depois a gente vai estar falando da cura, né? É preciso, é necessário. Então, meus amores, eu fico estudando sobre o menino Davi. E quando eu invoco de estudar a vida de alguém, eu fico estudando, sabe? Mas a rejeição, deixa eu falar algo para vocês. O que é a rejeição, pastora Solange? Para eu entender. É o ato de você rejeitar alguém, de você recusar alguém, de você não aceitar alguém na sua vida, de você anular esse alguém, de você querer longe esse alguém. Essa palavra rejeição, que vem do latim, rejectionis, essa palavra que parece bonita, né? Rejectius. Mas ela é muito triste. Ela é muito profunda. E ela tem raízes que crescem e vão desencadear enormes problemas. Então, meus amores, a rejeição de uma criança, por exemplo, no ventre, é uma coisa muito triste, porque a rejeição não parece, mas ela já vem desde o ventre, pode estudar isso. Nesses casos, foi os exemplos que eu dei ontem, de um estupro, de um abuso sexual, de uma paixão doente, desesperada, e essa pessoa vai embora e deixa essa pessoa grávida, e quando ela diz, eu tô grávida de você, ela diz, não é meu. Nossa, Deus. Forte, né? Forte. E aí, resultado dos pais que jogam um filho fora de casa. Ah, pastora, mas esse não é o nosso caso. Mas é o caso para você ajudar outras pessoas, né? E aí, eu tô dando só alguns exemplos, tá, gente? Abuso familiar é o que mais pega. Uma das curas mais difíceis que eu tratei foi o abuso de um pai, de uma mãe. De uma mãe, sim. De um irmãos, primos, vizinhos. Pessoas que os pais deixaram para cuidar. E o que mais doeu nesses filhos, pastora, foi quando eles foram conversar com os pais. Os pais não acreditaram neles. Eu tenho um filho, uma filhinha, que pertencesse fosse para uma creche, para uma escolinha particular. Chegando em casa, eu ia examinar essa criança, dos pés à cabeça. Ficasse com quem ela ficasse, para eu trabalhar. Fosse minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, eu saberia dela, como foi o dia dela e como. O grande problema nosso, presta muita atenção no que eu vou falar, a experiência me ensinou uma coisa, que o grande problema nosso como seres humanos, como cristãos, é a gente achar assim, ó, na casa dos outros tem perigo. O perigo mora lá, mas na minha não. Então a primeira coisa, para você evitar que isso aconteça, abra os olhos com você, com a sua vida e dentro da sua casa em primeiro lugar. Tá? Então, resultado. Quando alguém passa por essas coisas, porque vem uma rejeição tremenda. Por que minha mãe não confiou em mim? Por que minha mãe não me quis? Por que a minha mãe me deu para alguém?
Eu me lembro que quando eu aconselhei alguém certa vez, vocês podem perceber que eu procuro ser ética, eu não uso nomes, cumpro o meu sacerdócio, guardo os segredos que Deus mandou e acabou. Essa pessoa pode se tornar amanhã minha inimiga, mas é sacerdócio. Resultado. Essa pessoinha, ela foi dada. A mãe a deu como deu outros irmãos. Um dia, aconselhando essa pessoa, eu disse para ela assim, ela tinha algumas, né? Então, eu mandei ela desenhar. Eu disse para ela, desenhe o bichinho que sua mãe é para você. Ela disse, uma cobra. Falei, por que cobra? Ela falou, porque só uma cobra deixa os seus filhos para trás. Ela tem as cobras. Ela não sabia, pastor, que quando ela tem os filhos dela, ela deixa eles e ela vai embora. Falei, meu Deus, eu não sabia disso não, aí. Também nunca, naquela época eu não tinha estudado sobre cobras, não. E a dor dessa pessoa foi tão dura, porque por onde ela passou, ela apanhou, ela foi torturada. Uma pessoa quando passa por uma rejeição, gente, muito grande, presta atenção, assista de novo depois, sozinho. Quais são os sintomas de uma pessoa, as consequências de uma pessoa, ela tem um sentimento de abandono. Todos me abandonaram. Ninguém me quis. E às vezes aparece alguém na vida dela que a quer. Mas pelas raízes que ela passou e existe dentro dela, seja homem ou mulher, tá, gente? Essa pessoa tem um sentimento de abandono. Essa pessoa se exclui da sociedade. Essa pessoa se fecha. As roupas dessa pessoa são diferentes. Ela tem um sentimento de fracasso muito grande. Eu não consigo, não é para mim, não dá. Ela se priva da convivência social, da convivência familiar. Ela se priva da vida emocional. No caso da menina, ela passa a ter medo de se casar. Ela passa a ter medo. Eu lidei com casos que a menina tinha pavor se um homem encostasse nela. De pessoas que até casaram, mas não conseguiam ter vida sexual ativa. Então, gente, eu estou dando só uma pincelada aqui. Isso aqui vocês não têm noção, a profundidade e o que é. Ela não deseja estar perto das pessoas. Ela não sabe conversar. Uma pessoa que tem uma rejeição muito grande dentro dela. Ela gagueja. Ela é tímida. Ela não consegue falar em público. Uma pessoa que passa por uma rejeição muito grande, muito profunda, presta atenção nisso. Ela tem dificuldade de arrumar emprego. Ela está sempre repetindo nos exames. Mas ela é boa, pastor, ela é inteligente, mas ela trava. Porque a rejeição, ela trava a pessoa. Ela tira todo o seu potencial, todas as suas qualidades. Vocês estão me entendendo? Ela busca por aprovação o tempo todo. É aquela pessoa que se ela te receber em casa, ela fala assim, ela não para de te servir. Você não aguenta mais comer e ela fica trazendo comida. Porque ela precisa de aprovação sua. Ela precisa de um carinho. Forte, né? Ela acha que ela está incomodando, ela acha que ela está demais, ela acha que ela precisa ir embora. Ela acabou de entrar na sua casa, ela acha que ela precisa ir embora. Tudo, a culpa é dela. Ela já entra e fala assim, ó, eu não fiz tal coisa, mas vão dizer que a culpa é minha. Quer dizer, é uma pessoa que, sem ela perceber, a pessoa que passa por uma rejeição profunda, ela atrai o mal para ela. Tem um lado espiritual aí que é muito forte. Ela atrai. Se você me perguntar
Pastora Solange, se fizer uma ressonância magnética, uma ressonância de quem passou e passa pela rejeição, vai dar no exame? Vai. É uma dor, gente, que a pessoa que foi rejeitada, é rejeitada e não consegue sair disso, é uma dor. É uma dor como as demais, é uma dor muito profunda. Vocês estão me entendendo? É uma solidão. Aí entra solidão. Aí entra depressão. Por exemplo, eu vou dar alguns sinais para você. A criança, por exemplo. Aí a criança, ela pode ir para baixo, como ela pode ir para cima desordenadamente. Presta atenção nisso. Então ela pode se fechar e não aprender nada. Ela pode, por exemplo, ela não tem atenção na escola. Ela ouve e não consegue aprender. Ela pode se tornar hiperativa. Ela é agitada. Ela pode partir para o lado de bater em outras crianças. Porque ela olha, o que ela entende pela rejeição que está muito enraizada, muito sangrando dentro dela. Ela entende que aquela criança é amada. E por que ela não é? E ela chega a pensar que naquele momento ela mascara. A culpa é desse amiguinho. Por isso que o segredo não é chegar e bater. É observar o marido, uma esposa, um pai, uma mãe, um irmão. O segredo observar. O segredo é ajudar. Tá, queridos? Fica aí comigo. O segredo é ajudar. Quando você estudar uma pessoa, assim como você não pode casar com um homem se você não estudou ele. Como que ele é com o pai, com a mãe, como que é o dia a dia dele, como que ele é no trabalho, como que ele é a honestidade dele. Você tem que estudar uma pessoa que passou pela rejeição, porque aí você vai poder, depois do histórico dela, ajudá-la. Entenderam, não? Então essa criança... Então como que será a mulher adulta, o homem e a mulher? É aquela criança. Por isso que tem que buscar a cura em Cristo Jesus. Tem cura em Cristo Jesus, pastora? Tem. É fácil? Não. Não é fácil. Mas não é impossível. Eu consegui curar muita gente da rejeição. Muita gente, em nome do Senhor Jesus. Mas... nem sempre é fácil, né? É um desafio. Eu me lembro que teve gente que eu passei 3 meses aconselhando. Então, se puder, por exemplo, procurar um psicanalista para ajudar essa criança, é indispensável. É fundamental, né? E aí a menina, ela tem um problema de rejeição, por exemplo, com o pai e com a mãe, ela vai procurar, ela pode ir para o outro lado também, ela pode procurar um carinho na pessoa errada. Nós precisamos analisar se todas as situações que as pessoas que amamos entram, se a Fabiana Alves está dizendo o quê? Eu tenho alguma dessas coisas que a senhora está falando, porque quando eu era criança eu sofri isso se reflete muito, até hoje, Então, é procurar ajuda, é procurar o seu pastor, a sua pastora, é crer nesse Jesus. Mas olha, continua assistindo que você vai receber a cura. Até aqui, online. Eu profetizo isso, tá? Para a tua vida, filha. Em nome de Jesus. E aí a pessoa entra num relacionamento errado, num casamento errado. Por quê, pastora? Por causa de um pouquinho de carinho. Eu trabalhei com uma pessoa, não posso citar nomes, claro, mas ela tinha uma carência tão grande, ela passou por uma rejeição tão grande, Fabiana, mas tão grande, que ela... cada noite ela tinha alguém. Não de cada noite, às vezes era, mas depois eu comecei a trabalhar com ela, ficou cada semana ela tinha alguém. Graças a Deus, né? E depois ela deixou isso. Eu perguntava assim para ela, pelo amor de Deus, você ama essa pessoa? Ela dizia não. Eu dizia assim, mas então fala para mim, filha, por que você tá com essa pessoa? Ela falou, por um carinho.
Você entende que quando você passa por uma rejeição, fica um buraco dentro de você. E você precisa suprir isso. E aí, é aí que é o perigo. É que a criança, o adolescente, o junior, ou até o jovem, ele vai suprir isso, presta atenção, gente, num cigarro, na bebida, numa droga, sexo. Pode vir compulsão sexual, pastora, que é aquela pessoa que nunca se satisfaz? Sim. Compulsão por comida. Sabe aquela pessoa que não aguenta a dor que tem? E aí ela come. E ela pode adquirir outros problemas. Porque tem uns que vão e vomitam. Tem outros que prendem o intestino de tanto comer. Tem outros que adquirem gastrite. Então, gente, pastor, é muito sério isso. Eu estou dando só uma pincelada aqui. Não é estudo isso aqui, porque não dá tempo. É muito profundo. E eu ainda vou falar de rejeição ministerial. Pastor, pode acontecer isso até no ministério, uma pessoa que passa, por exemplo, por rejeição familiar, atrapalhar ela no ministério. Eu posso falar um pouquinho, porque eu tenho um pouquinho de experiência sobre isso. Gente, atrapalha. Eu conheci empresários que faliram várias vezes. E eles diziam assim para mim, ó, pastor, eu sei fazer isso. E eu dizia, mas por que aconteceu isso tudo então, se você sabe fazer? Ele dizia assim, que eu tenho uma tristeza dentro de mim, que tem dia, pastor, que eu chego aqui, eu vou assinando coisas sem ver, sem saber, sem ler. Por quê? Ele falou que eu estou em depressão, eu estou indisposto. E aí, sentando com esse empresário, eu falei, fala para mim, por que você tem essa tristeza? Você tem tudo, você tem carro, você tem casa da hora, você tem uma família da hora, você tem, como diz o mundo aí fora, você tem tudo da hora, que a gente aqui não tem. Ele falou, pastora, eu queria tanto saber por que a minha mãe me deixou na porta da casa da mulher que me criou. Por que ela fez isso comigo? Eu não queria morrer, eu queria que ela aparecesse antes de eu morrer, para eu saber por que ela fez isso comigo. Gente, eu não queria ter experiência nessa área, porque ela é muito triste, ela é muito forte. Vocês estão percebendo isso, que é uma palavra preto no branco, né? Não é cor de rosa, mas é necessário. Mas Deus foi trabalhando através dessa pessoa, Deus foi trabalhando, e essa pessoa foi se curando. Porque aí depois eu vou passar para vocês só um tiquinho só do que eu passava, porque isso aí é muito profundo. E o grande problema é que se uma pessoa com uma alta rejeição, eu estou falando de rejeição, porque tem rejeição leve, moderada e tem a grave. Mas se uma pessoa se casa, ela vai passar para os filhos dela o que ela passou. Ou então é perigoso, porque pode se tornar que a gente vai falar de como vencendo os gigantes. É muito amplo esse assunto, gente. Ele é muito grande. Vocês vão aprender vocês vão saber muita coisa. Mas a gente está falando da rejeição, quando a gente rejeita alguém, anula alguém, não quero saber desse alguém, quero distância desse alguém, não aceito esse alguém, não permito que ele faça mais parte da minha vida. Eu tenho problemas sérios com quem peca contra mim. Mas se uma pessoa vier aqui dentro da minha casa e dizer, pastor, eu pequei contra a senhora, e eu estou aqui para lhe pedir perdão, mas de verdade, arrependimento verdadeiro, acabou o problema para mim. Acabou o problema? Acabou o problema. Eu sou capaz de pegar
os R$ 200 que eu tenho ali e dá para essa pessoa. Mas tem que ser verdadeiro. Porque uma pessoa, quando ela passa pela rejeição, gente, ela não aceita nada menos que a verdade. Que o arrependimento verdadeiro. Isso é muito sério, isso é muito grave. Porque quem bate esquece. Mas quem apanha não. Entenderam? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, bom, deixa eu falar só sobre as consequências, porque eu já estou querendo entrar na cura já. Mas eu vou falar. Talvez amanhã eu fale um pouquinho sobre vocês na beira da praia. Amanhã talvez eu quero ver, porque aqui no sol, tá um sol maravilhoso no litoral, né? Então eu quero ver se eu pego uma beira de praia amanhã. Tem pouco movimento, então eu quero ver se eu falo algo amanhã. Senão na semana que vem nós vamos estar falando. E outra coisa, a pessoa que ela passa pela rejeição, ela tem uma autoestima baixa. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim. E ela fica usando a vitimização. Como assim, professor? Tadinha de mim. Eu estou sofrendo. Só ela tem dor. Só ela tem problemas. Ninguém gosta dela. Ninguém me visita. Ninguém me ama. Por quê, pastora? É a rejeição. Ela gosta de falar de problemas. Tem outros que já vão para o outro lado. Tem uns que se fecham demais com a rejeição. E tem outros que gostam de falar de problema. E a pessoa fica tadinha, assim, desesperada. Ela fala do problema mais ou menos 5 vezes a mesma coisa. Ela não percebe que ela é repetitiva. Todos nós somos, né? Mas a pessoa que tem rejeição, ela é mais. E ela se isola. Ela perde as grandes oportunidades de trabalho, de dinheiro. Só está dizendo, então, que uma rejeição mesmo, ela acaba com a raça de alguém. Se Jesus não entrar na vida da pessoa, a pessoa não permitir ajuda, acaba com a raça dela, acaba com a vida dela, acaba com a saúde dela. Vocês estão entendendo? Eu não falei para vocês de um homem que eu orei por ele. Ele era um homem bonito, estudadíssimo, perfeito na voz, na música, em tudo. O dia que ele descobriu que a mãe dele contou para ele que ele era filho de uma prostituta, que isso até eu não falei ontem, ele não aceitou. Ele começou a odiar essa mulher sem conhecer. Ao mesmo tempo que ele queria conhecer ela, ele odiava ela. Eu olhei para ele e falei assim, você sabia que na genealogia de Jesus Cristo tem uma prostituta chamada Raabe, e que Jesus mandou escrever na genealogia dele? Eu falei assim para ele, você sabe por que eu gosto da Bíblia? Porque a Bíblia não usa filtro. A Bíblia não usa maquiagem. A Bíblia não usa máscara. A Bíblia não usa uma coisa chamada perfeição. Isso é coisa nossa. Ele teve uma melhora, mas depois ele foi embora, seguiu a vida dele, o ministério dele. Mas ele foi um menino assim criado que tudo que ele queria ele tinha, né? E aí ele foi ficando doente. Fui orando por ele, mas depois ele veio a se casar. Eu não sou muito séria nesse lado. Cada um segue o seu ministério, cada um cuide de si. Deixa ele seguir o caminho dele, eu não fui chamada, fico aqui. Mas ele foi ficando doente e morreu. Pastora, a rejeição, ela gera ansiedade. Ela gera depressão. Ela gera pânico. A rejeição, ela vem do quê? Ela vem de vários fatores que você possa passar e não ficou bem arrumado dentro de você.
de uma separação, de uma traição, de um adultério, de uma fornicação, de um abuso sexual, de um abandono familiar. Então, a gente está só passando esses lados hoje. E quantos minutos eu tenho, Mar? Vocês têm mais paciência para eu falar mais uns 5 minutinhos? Ah, já tem 25 minutos já? Por exemplo, esse barulho é porque estão entrando gente aqui, né? Eu estou deixando a porta aberta para vocês terem uma internet melhor. Uma conexão melhor. Onde eu moro é por milagre que tem internet, sabia? Aí Deus faz esse milagre todo dia, tá, gente? Ele é lindo demais, ele é lindão. Por exemplo, deixa eu falar um pouquinho sobre a rejeição, o que ela afeta o ministério de uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa, se ela foi abusada por uma mãe, por um pai, ela foi rejeitada, por exemplo, numa separação, ela fica, a pessoa que tem espírito de rejeição, ela fica, tem um outro lado também, ela pode ficar egocêntrica. Então, ela tem muito medo de perder. Então, por exemplo, um exemplo, se ela se casar, ela tem medo de perder o marido é dela, você pode ver que ela fica assim com o marido. Se os filhos, esses filhos, ela fica assim, tadinha, ó. Não é que a pessoa seja ruim, é o problema da rejeição. Se ela passa a ter um ministério, o ministério é dela, dele. Assim, ó, fica assim. Existem sinais de um líder, por exemplo, com problemas de rejeição. Você olha no altar, só está a família. Mas está errado isso? Não. Mas ele é centralizador. Tudo é centralizado nele. Naquilo que traz confiança para ele. Ele tem dificuldade de se abrir. Entenderam, não? Então, um líder com problemas de rejeição não curado, precisa de cura. Pastor, isso não existe. Existe? Lógico que existe. E eu tratei vários casos. Eu estou falando em nome do Senhor Jesus. O ministério gira em torno dele e de quem é dele, próximo a ele. Vocês estão me entendendo? A pessoa tem muita dificuldade. É como se a igreja conhecesse o líder. Não. O líder conhece a igreja, mas a igreja não conhece o líder. Por quê, pastor? Porque ele é fechado. Ele fica dentro de uma caixinha de proteção por tudo que ele passou, judiação, nessa vida. Vocês estão me entendendo? Pastor, um líder com rejeição, ele pode rejeitar outros? Pode. Olhar e dizer, você eu não quero, você não quero, você não quero, você não quero, você eu quero. Mas é doença. Tá, gente? Não é maldade. É doença que parece maldade, mas não é. Mas é preciso ser tratado, ser curado. Vocês estão me entendendo? Então a pessoa acaba ficando egoísta, egocêntrica. Deu para entender? Mas é problemas também de rejeição. Então nós temos que tomar muito cuidado. Porque a rejeição, ela parece que não é profunda, mas ela é. Por quê? Porque a pessoa que não foi curada é como se ela não tivesse estrutura para passar mais nada. Ela fica se guardando, se protegendo, se julgando, com medo de errar. É muito triste isso. Quando a pessoa tem problemas de rejeição, ela te corta logo. Ela sofre. Ela sofre. Eu não posso abrir mais o verbo com vocês, porque é um trabalho público, né? É algo aberto, mas é muito triste a pessoa que passa pelo vale da rejeição, que tem raízes de rejeição. Mas
Amanhã, gente, eu quero falar o mais importante, sobre a cura da rejeição. Eu acho que a gente tem que buscar cura. A gente tem que buscar cura, em nome do Senhor Jesus. E eu queria que você abrisse seu coração e deixasse Deus tratar. Porque o grande problema da rejeição é que ela vem através de pessoas que teriam que ser exemplos para nós. Porque quem é exemplo para uma criança, para um bebê? É um pai e uma mãe. Não tem outro. Depois ela vai na escola e o que ela espera? Que aquela autoridade o proteja. E se acontece algo errado ali? E se ela espera que a mãe e o pai o defendam e eles não confiam nela? É por isso que as pessoas, as mães solteiras, separadas, elas tiveram uma época que elas diziam assim para mim: a senhora não quer que eu case de novo, a senhora não quer que eu seja feliz. Não, não é isso não. Eu quero que você perca a pressa. Eu dizia assim para elas: eu quero que você se cure primeiro. Porque ninguém enfermo vai ser feliz ou fazer alguém feliz. E eu creio assim, não acho não, eu creio que uma pessoa que tem filhos de um outro homem, de uma outra mulher, ela tem que pensar 1000 vezes. E tem que ser muito de Deus quem se coloca na sua casa. Concordo com a senhora, não. Mas infelizmente, a minha experiência nesse sentido diz que sim. Entendeu? Não é que você não merece ser feliz, você merece muito ser feliz. E é tão importante, é tão sério que a pessoa, quando ela passa por problema de rejeição, tem uns que tem muita pressa. E meu pai dizia que quem tem pressa pode comer cru e quente. Então é bom esperar em Deus. Que hora que você está bem. Pastor, quando é que o meu milagre chega? Fala aí para mim, para eu dormir mais sossegadinho um pouquinho hoje, até amanhã a cura da rejeição. Tá. O seu milagre chega quando você está em paz. O seu milagre chega quando você está bem. Quando você está tranquilo, quando você está feliz. Tá bom?